Pum! Bom, conteúdo para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Estuda as normas corregedoria. Questões. Conteúdo. Primeiro, da função correcional, seção 1 das atribuições. Trabalho de correção é trabalho corregedor, de corrigir. A função correcional consiste no artigo 5. Só caiu uma vez isso. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários da primeira instância, bem como na fiscalização da polícia judiciária dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário e é exercida no Estado de São Paulo pelo Corregedor-Geral de Justiça e os limites das atribuições pelos juízes de primeiro grau. Atribuições, juízes de primeiro grau. Bum! Corregedor-Geral de Justiça, juiz de primeiro grau e juiz corregedor permanente são os três caras que fazem a função correcional. Me deram uma informação aqui do desembargador-geral de Justiça. Desembargador Ricardo Maíra Naff, nasceu em 1959, bacharel em Direito em 1981, da PUC, e ingressou na magistratura Bandeirantes e tornou-se desembargador em 2008. Eu achei que ia espirrar. Quanto tempo, né? Súmula 1 do artigo 5. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros sancionados as informações após regular procedimentos administrativos disciplinares sem prejuízo de operações civis e criminais. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos de erros sancionadas as infrações após regular procedimentos administrativos disciplinares sem prejuízo de operações civis e criminais. Isso aí é súmula 1 ainda, tá? Deixa eu repetir. Súmula As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. Súmula 3. Consultas sobre aplicação ou interpretação destas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente que, a requerimento do interessado ou de ofício, se houver dúvida fundamentada e devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. Consulta sobre aplicação e interpretação dessas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente que, requerimento do interessado de ofício, haver dúvida fundada e devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça, certo? Capítulo 2, das normas ainda. Capítulo 2, da função correcional. O que é essa função de corrigir? Seção 1 das atribuições, subseção da Corregedoria Permanente e das correções ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais. Tem 3 tipos de correção. Né? Tá, Corregedoria Permanente, visitas extraordinárias, não, visitas correcionais, Corregedoria Ordinária e Correção Permanente. Daí no artigo 6 diz a função correcional em caráter permanente mediante correção ordinária será exercida em caráter permanente mediante correção ordinárias ou extraordinárias.
Ou e perdeu a conexão. Visitas correcionais. Seccionar será exercida permanente e exercida permanentemente mediante correções ordinárias ou extraordinárias ou visitas correcionais. Certo? A correção, súmula 1 do artigo 1. A correção ordinária consiste na fiscalização prevista e efetiva segundo essas normas e leis de fiscalização judiciária, de organização judiciária. Porque a correção ordinária consiste na fiscalização prevista e efetiva segundo estas normas e leis da organização judiciária, que consiste a ordinária, a correção ordinária, extraordinária, está na súmula 2, consiste em fiscalização excepcional realizada em qualquer momento, sem prévio anúncio, ou seja extra, poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e convivência do serviço correcional. Vamos ver se vai aparecer conteúdo do parcial. A visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade e funcionamento da unidade do saneamento de irregularidades constatadas em correções ou de exame de algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados. A visita correcional. Pronto, súmula 4. As atas de correções e visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral da Justiça nos prazos que seguem. A correção ordinária, 60 dias após realizada. A correção extraordinária ou visita correcional, 15 dias após realizada. Ou seja, a de trabalho normal, que é a ordinária, é 4 vezes mais que a extraordinária ou visita correcional. A visita correcional e a correção extraordinária são extras que acontecem sem aviso, né? João! Ô, João. Súmula 5 do artigo 6. Cara, o artigo 6 tem muita coisa, mas nunca caiu. Por que será que não caiu? Isso aqui na prova, né? A Corregedoria Geral da Justiça implementará gradativamente a correção virtual com vistas ao controle permanente. Gradativamente, correção virtual. Gradativamente, correção virtual ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Já que ela só caiu uma vez, daí tem uma pergunta. As normas de Corregedoria Geral da Justiça definem a correção ordinária como sendo a fiscalização. Daí tinha mais perguntas sobre a correção, sobre o que era a correção ordinária. E daí as perguntas eram... A resposta certa era... a coisa mais simples. Tipo, todos os outros falavam de um tipo de correção diferente ou que nem era correção. Fracionamento de irregularidades constatadas nas visitas correcionais. Isso é o mais simples de todos, né? Tem precedente de cair na prova. Artigo 7. A corregedoria permanente será exercida pelo juiz aqui motivadamente, que o juiz, aqui a normatividade correcional cometer tal atribuição.
Interessante. A corregedoria permanente será exercida pelo juiz a que a motividade correcional cometer a tal atribuição, ou seja, é um juiz que faz a correção. O Corregedor-Geral da Justiça, com a aprovação do Conselho Superior de Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do corregedor permanente. Quer dizer, alterar a designação do corregedor permanente. Ou seja, o corregedor-geral, depois que falar com o Conselho Superior, ele pode mudar o trabalho do corregedor permanente. Ou seja, mudar o corregedor permanente, pelo que eu entendi. Súmula 1. Não, é a mesma coisa que eu acabei de ler. O Corregedor-Geral de Justiça, com a aprovação do Conselho Superior de Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, ter a designação do corregedor permanente. Mas será que esse súmula não está falando de alterar a designação, tipo mudar o trabalho que o cara tem que fazer, o jeito do trabalho dele, ou o corregedor mesmo? Eu estava achando que era o corregedor, mas agora eu estou confuso. Súmula 2 do artigo 7. Se não houver alteração, prevalecerão as designações do ano anterior. Quer dizer, se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Artigo 8. O juiz corregedor, permanente efetuará uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, correção ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se correspondentemente do termo no livro próprio. Interessante, uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, em todas as serventias. Ou seja, em dezembro tem que visitar todo mundo. Hein? Interessante. E escrevendo no livro essa fiscalização. Mas visitar todo mundo em todo ano, visita de Natal. O Papai Noel que traz as correções. Resumão do artigo 8. A correção ordinária será anunciada por edital afixado no ato do Fórum e publicado no Diário Oficial de Justiça Eletrônica com pelo menos 15 dias de antecedência, bem como comunicada à ordem das advogadas do respectivo subseção. Súmula 2 do artigo 8. O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correção disponibilizado pela Corregedoria Geral de Justiça. Artigo 9. Caput. Em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará a visita correcional à unidade sob sua corregedoria. Ou seja, quando o cara vira corregedor, ele tem que fazer uma visita de corregedoria, com o intuito de constatar a irregularidade dos serviços, quer dizer, não é irregularidade, né? Constatar se tudo está funcionando direito. A regularidade dos serviços, observado pelo modelo disponibilizado. Então, a gente tem que fazer uma trabalho de revisãozinha antes de quando começar o trabalho. E tem um mês depois de começar o trabalho. Súmula 1, artigo 9. A visita correcional independe do edital ou qualquer outra providência e dela será lançada sucinta termo no livro de visitas de correções, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Súmula 2. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correção geral ou ordinária prescindirá da visita correcional. Você lembra que o carinha tem que fazer em dezembro visitar todo mundo? Então, se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correção geral ordinária prescindirá, vem antes do visita correcional. Coisa de dezembro é minha visita correcional? Bom, correção ordinária, correção extraordinária, tá tudo lá. E a visita correcional tá lá no artigo 6, súmula 1, 2 e 3.
Artigo 10. O escrivão auxiliará o juiz permanente nas diligências constitucionais facultada a nomeação de escrivão ad hoc entre os demais servidores das unidades. Facultada. Um trabalho de escrivão. O escrivão auxiliará o juiz, corregedor permanente nas diligências constitucionais facultada a nomeação de escrivão ad hoc entre os demais servidores da unidade. 16 minutos. Durante os serviços constitucionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral de Justiça, do juiz, dos assessores da Corregedoria-Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo da requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. Artigo 12 caput. Os livros de classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço geral serão submetidos aos juízes corregedor permanente para visto por ocasião de correição ordinárias ou extraordinárias e sempre que forem por estes requisitados. Os livros de classificados obrigatórios previstos nessas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para vistos por ocasião das correções ordinárias ou extraordinárias e sempre que forem por esses requisitados. Parágrafo único do artigo 12. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios de dependências gerados pelo sistema de informatizados serão visitados pelo juiz. Eletrônica. Agora vamos fazer uma questão. As normas de Corregedoria Geral de Justiça estabelecem... Deixa eu ver certo e errado. Se o juiz assumir a titularidade a partir da segunda quinzena do mês de novembro, a correção geral ordinária prescindirá de visita correcional. Estava falando isso, né? Mas era correção geral ordinária prescindirá de visita correcional? Certo. Eu acho que tá certo. Depois eu vejo se tá certo. Segundo, se o juiz corregedor permanente designará para visita correcional uma ou correção escrivão ad hoc, que serão dos servidores da unidade sob sua corregedoria permanente. Quer dizer, isso aqui parece tudo certo, mas tinha uma coisa extra, né? Acho que estava escrito que era facultado na norma que o escrivão era facultado antes de chamar um cara. Deixa que esse aqui está errado. Em até 15 dias depois de assumir como titular qualquer posto, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria permanente. Esse aqui não era 30 dias? Tinha um mês para trabalhar? Fazer uma correção? Errado também. O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pelo Conselho Superior de Magistratura. Quer dizer, isso aqui tá errado porque o termo padrão não é o treco do Conselho Superior de Magistratura. O Conselho de Magistratura estava em outro artigo, né? Não sobre o trabalho padrão. O padrão está lá na norma de corregedoria. E errado também. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios de dependência gerados pelo sistema informatizado serão visitados pelo juiz. Esse aí não lembro de ler disso não. Então eu não sei se está certo ou errado essa última opção. Súmula 3, artigo 13, súmula 1. Realizará a visita o juiz corregedor ou o juiz a quem, por decisão do Corregedor-Geral da Justiça, Corregedor-Geral de Justiça, esta atribuição for delegada. Interessante. Tchau.